Oi, decidi gravar por aqui porque eu percebi que eu tenho falado muito mais do que a cultura do Instagram permite. E aqui eu acredito que vai ser um pouco mais interessante trocar uma ideia e falar tudo o que eu quero falar nessa nova fase da minha vida. No último post que eu fiz no Instagram, eu falei a respeito de como a maternidade muda a nossa vida. E sim, eu também acredito que a maternidade muda a nossa vida. Não fiz post pra dizer que não, porém, não acredito que ela muda como as pessoas falam na mídia. A maternidade, ela muda muito como a gente vê algumas coisas da vida, como a gente prioriza algumas coisas, sim, mas outras coisas precisam da nossa dedicação para ser mantidas. E quando eu falo disso, é questão de profissional, questão de treinos, né? É claro que se, digamos, você consegue não trabalhar, você tem essa oportunidade de ser do lar e cuidar do seu bebê, maravilhoso. Não estou dizendo que é errado, mas se você quer administrar, vou dar uma dica, né, de como tem influído na minha vida. A Bíblia diz em Isaías 40 que Deus dá força ao cansado e uma mãe é cansada. Então, quando eu engravidei, eu criei muito nisso e eu pedi muito para que essa fosse a minha realidade, sabe? Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho plena fé e convicção de que não é de mim, de que é a graça de Deus e é Deus me dando força de fato para viver tudo isso. Quando a gente está na presença dele, a gente sabe que ele nos proporciona coisas que às vezes parecem irreais para outras pessoas, né? Então eu quero contar para vocês como eu tenho equilibrado os 4 pontos da minha vida: maternidade, profissional, a parte de física, né, de treinos, e também como esposa. Começando com o lar. Nos primeiros meses, nós contamos com a ajuda de uma faxineira, uma vez por semana, porque nós tínhamos uma cachorrinha e ela fazia bastante, soltava pelo, enfim, precisava dessa limpeza mais constante. Depois de um tempo, ela iniciou um tratamento, a gente conseguiu mudar essas faxinas para 15 em 15 dias, começou a cair menos pelo. E aí, neste último mês, a gente assumiu essa parte da faxina, porque infelizmente a nossa cachorrinha morreu. E aí a casa ficou um pouco mais tranquila de manter limpeza, né? Então a gente assumiu essa parte. Mas mesmo nas outras áreas, questão de cozinhar, lavar louça, eu e meu marido, a gente sempre teve uma parceria muito grande. Então, por muito tempo, ele cozinhou, eu levei um bom tempo para voltar a cozinhar depois que a Antonella nasceu. Então, ele fazia isso, a gente se organizava nos fins de semana e fazia as comidas e fazia as marmitas para comer durante a semana. E ele assumiu essa parte de maneira maravilhosa, foi uma bênção para nós. E hoje a gente já reveza isso. Às vezes ele cozinha, às vezes eu cozinho, às vezes ele lava a louça, às vezes eu lavo. Outra coisa que tem muito maravilhosa na nossa casa é uma máquina de lavar louça. Mamãe, não é tão caro, é um investimento. A gente compra coisas para os bebês que às vezes são mais caras e nem são tão úteis se você somar as coisas, e a máquina de lavar louça é um trunfo na vida de uma mãe. Uma coisa que tem sido maravilhosa depois que a Antonella nasceu é que é raro eu acordar com louça na pia. Porque antes a gente, mesmo tendo a máquina, a gente sempre, deixa ali, amanhã lavo. E a gente sempre ficava nessa, tô cansada demais pra lavar e tal. Só porque depois que a gente vira mãe, a gente sabe que uma tarefa que a gente não faz é 2 que nós teremos amanhã. Então a gente sempre tem que deixar ao menos coisas pra resolver amanhã. Então depois que a Antonella dorme, a gente organiza ali a louça. E normalmente a gente acorda com a louça tudo limpinha e é um sonho, gente. Então, nessa parte realmente precisa muito da ajuda do marido para que as coisas fluam sem pesar demais. Na parte profissional, antes mesmo de a Antonella de eu engravidar, até a gente começou a buscar em Deus uma orientação nessa questão profissional, porque eu queria muito ficar com a Antonella em casa, né? E sabia que seria muito difícil trabalhando num escritório. E a gente começou a orar em Deus e tal. E Deus nos presenteou com uma oportunidade maravilhosa para eu poder trabalhar em casa. E desde então eu tenho trabalhado em casa. Daí depois engravidei, passei o processo de gravidez, foi maravilhoso. E hoje eu trabalho com ela em casa, mas isso precisa também ser muito ajustado, porque ela também às vezes exige atenção. Então hoje eu consigo gerir meu tempo de uma forma que eu nunca tinha conseguido antes. Inclusive eu tenho alcançado resultados depois que ela nasceu muito maiores do que eu alcançava antes, por conta de realmente saber priorizar as coisas e otimizar meu tempo de trabalho. Sobre a parte de física, de treinos, de qualidade de vida, digamos assim, eu precisei aprender a treinar de novo,
porque nada do que eu treinava, nenhuma carga que eu usava antes funciona mais. Então, realmente eu precisei aprender a treinar. Nos primeiros meses ela treinava dormindo no sling comigo. Depois ela já ia no sling acordada, depois já ia no tapetinho. Agora ela já engatinha pela academia toda, já quer andar. Então, realmente foi um processo adaptativo, tanto meu quanto para ela. Eu comecei a correr bem depois de ela nascer, então faz poucos meses que eu voltei a correr. E realmente eu acho que eu nunca mais vou treinar como eu treinava antes, porque era bem intenso e hoje a minha realidade não permite, mas me permite treinar pelo menos uma vez por dia. Isso é maravilhoso. Mas eu vou falar pra vocês que uma coisa muito interessante que me deixou impressionada é que hoje eu sou muito mais feliz com os resultados que eu alcancei fisicamente. E pode ser que eu tenha fases que eu fui mais forte, mais musculosa, mas hoje eu sou mais feliz comigo. Não sei explicar para vocês o motivo. Sobre a parte de esposa, eu precisei buscar em Deus para que me mantivesse firme nisso, né? Que não me deixasse desleixar, porque é uma parte muito importante. É aquilo que sempre falam, os filhos crescem, vão, quem vai ficar é o teu marido, quem vai ficar é essa parceria. E a gente conversou muito antes de nascer, nós temos muito diálogo, então, graças a Deus, meu marido também é muito sensível ao Espírito Santo, meu marido tem uma sabedoria em Deus muito linda de se ver, e isso ajuda muito no nosso dia a dia. Depois que a gente se tornou pais, digamos assim, a admiração um pelo outro mudou muito, a gente se admira muito mais, ver ele sendo pai é encantador, principalmente porque nós viemos de lares desestruturados, de pais separados, então ele não teve um exemplo de pai, de marido, ele realmente, o que ele é hoje é por conta de que ele busca muito em Deus. E eu também, graças a Deus, Deus conseguiu me moldar, me reformular. Desde que a gente casou, eu era uma pessoa bem diferente, Deus foi me moldando, eu fui me entregando ao processo e hoje a gente vive uma vida que a gente não imaginava mesmo. E pela graça de Deus, a gente se ama cada dia mais, se admira cada dia mais. E para encerrar, eu percebo que quando as pessoas falam que a maternidade muda, que dificulta os planos, que faz abrir mão de sonhos, o que eu percebo é que as pessoas falam isso porque elas esperam que a vida continue exatamente a mesma de antes de nascer um bebê. Isso nunca vai acontecer, a vida realmente é transformada, mas a gente pode sim buscar todas as coisas que nós sonhávamos antes, só que de forma diferente. A gente precisa se submeter ao novo molde que Deus quer nos dar através da maternidade, que realmente a maternidade ela é uma escola e Deus nos esmaga nesse processo, mas a gente sai dali muito melhor e a gente consegue ver a vida com outros olhos, a gente consegue viver a vida com mais prazer, de verdade. Pelo menos na minha realidade né? Não que todos os dias sejam um mar de rosas, nunca temos nenhum problema, nunca temos nenhum dia difícil. Sim, nós temos, mas a gente vence eles com a graça de Deus e com a graça de Deus nós temos esperança de que o novo dia vai ser melhor. Às vezes é difícil de novo, mas a gente tem a esperança de que o outro vai ser melhor. E isso é o que nos faz viver cada processo de cada dia, né? A Bíblia mesmo fala para hoje bastam as preocupações de hoje. Então a gente vive o hoje, amanhã é um novo dia, Deus vai nos dar um dia melhor e a gente crê nisso. E o recado que eu gostaria de deixar para quem tá grávida, para quem tem bebê recente, é que realmente busquem em Deus, permitam que Deus molde vocês nesse processo, não esperem que a vida seja a mesma, mas também não se joguem, tipo assim, agora é tudo novo, não posso fazer mais nada do que eu fazia. E realmente você pode, mas você vai precisar reaprender a fazer tudo, vai precisar reajustar, vai precisar entender como vai funcionar agora. Então, realmente permitam-se viver esse momento, porque é um momento maravilhoso. Eu creio que Deus nunca nos daria algo tão extraordinário e não nos capacitaria para viver isso. Então, realmente, a gente precisa buscar nele, né? Não que ele vai te dar e você, pronto, virei PhD. Não, ele nos dá, mas a gente precisa buscar nele a capacitação todos os dias. E ele nos dá.
busquem nele, que vai ser uma nova fase maravilhosa e eu creio que vocês vão viver dias que vocês nem imaginavam. A vida desse lado é maravilhosa. Eu espero que tenha acrescentado na vida de alguém e para mim é bem legal compartilhar isso com vocês e eu espero realmente que seja um conforto no coração de vocês.